Uma produção Domínio Público Audiolivros de Howard Philip Lovecraft. Ele. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Lovecraft? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Eu o vi em uma noite sem dormir, enquanto caminhava desesperadamente para salvar minha alma e minha visão. Minha vinda para Nova York foi um erro, pois enquanto eu havia buscado maravilhas e inspiração pungentes nos labirintos fervilhantes de ruas antigas que se torcem infinitamente de pátios e praças e orlas esquecidos, para pátios e praças e orlas igualmente esquecidos, e nas modernas torres e pináculos ciclópicos que se erguem negramente babilônicos sob a lua minguante, eu tinha encontrado apenas uma sensação de horror e opressão que ameaçava dominar, paralisar e aniquilar-me. A desilusão foi gradual. Chegando pela primeira vez sobre a cidade, eu a tinha visto no pôr do sol de uma ponte majestosa acima de suas águas. Seus incríveis picos e pirâmides erguendo-se como flores e delicadas poças de névoa violeta para brincar com o dourado flamejante. Nuvens e as primeiras estrelas da noite. Então ele iluminou janela por janela, acima das marés cintilantes onde as lanternas balançavam e deslizavam, e chifres pontudos uivavam harmonias estranhas, e se tornou um firmamento estrelado de sonho, cheirando a música de fadas, e com as maravilhas de Carcassonne e Samarcand e Eldorado, e todas as cidades gloriosas e meio fabulosas. Pouco depois, fui levado por aqueles caminhos antigos tão caros à minha imaginação. Vielas e passagens estreitas, e curvas onde fileiras de tijolos georgianos vermelhos piscavam com pequenas águas furtadas, acima de portas com pilares que pareciam sedãs dourados e carruagens com painéis. E na primeira onda de realização dessas coisas, há muito desejadas, pensei ter de fato conquistado tesouros que me tornariam um poeta com o tempo. Mas o sucesso e a felicidade não aconteceriam. A luz berrante do dia mostrava apenas miséria e alienação, e a nociva elefantíase de escalar, espalhar pedras onde a lua havia insinuado beleza e magia antiga. E a multidão de pessoas que fervilhava pelas ruas em forma de calha eram estranhos atarracados e morenos, com rostos endurecidos e olhos estreitos. Estranhos astutos, sem sonhos e sem parentesco com as cenas sobre eles, que nunca poderiam significar nada para um azul homem de olhos do povo antigo, com o amor por belas ruas verdes e campanários brancos de aldeias da Nova Inglaterra em seu coração. Assim, em vez dos poemas que eu esperava, veio apenas um vazio estremecedor e uma solidão inefável. E vi finalmente uma verdade terrível que ninguém jamais ousara dizer antes. O segredo insussurrável dos segredos. O fato de que esta cidade de pedra e estridor não é uma perpetuação senciente da velha Nova York, como Londres é da velha Londres, e Paris da velha Paris, mas que está de fato bem morto. Seu corpo esparramado, imperfeitamente embalsamado e infestado de estranhas coisas animadas que nada têm a ver com ele,
como era em vida. Ao fazer essa descoberta, deixei de dormir confortavelmente. Embora algo de resignada tranquilidade tenha voltado à medida que gradualmente adquiri o hábito de me manter afastado das ruas durante o dia e me aventurar no exterior apenas à noite, quando a escuridão evoca o pouco do passado que ainda paira como um espectro, e as velhas portas brancas, lembre-se das formas robustas que uma vez passaram por eles. Com esse tipo de alívio, até escrevi alguns poemas e ainda me abstive de ir para casa, para meu povo, para não parecer rastejar de volta ignobilmente em derrota. Então, em uma noite de caminhada, sem dormir, conheci o homem. Ficava em um grotesco pátio escondido no barro de Greenwich. Por ali, em minha ignorância, eu havia me estabelecido, tendo ouvido falar do lugar como o lar natural de poetas e artistas. As ruas e casas arcaicas e os inesperados pedaços de praça e pátio me encantaram. E quando descobri que os poetas e artistas eram fingidores de voz alta, cuja singularidade é europeu e cujas vidas são uma negação de toda aquela beleza pura que é poesia e arte, fiquei por amor a essas coisas veneráveis. Eu os imaginava como estavam no auge, quando Greenwich era uma vila plácida, ainda não engolida pela cidade. E nas horas antes do amanhecer, quando todos os foliões já haviam se esgueirado, eu costumava vagar sozinho entre seus enrolamentos enigmáticos e meditar sobre os curiosos arcanos que gerações devem ter depositado ali. Isso manteve minha alma viva e me deu alguns daqueles sonhos e visões pelos quais o poeta dentro de mim clamava. O homem me encontrou por volta das 2, de uma nublada manhã de agosto, enquanto eu percorria uma série de pátios isolados, agora acessíveis apenas através dos corredores escuros dos edifícios intermediários, mas antes fazendo parte de uma rede contínua de vielas pitorescas. Eu tinha ouvido falar deles por vagos rumores e percebi que eles não poderiam estar em nenhum mapa de hoje. Mas o fato de terem sido esquecidos apenas os tornou queridos para mim, de modo que os procurei com o dobro de minha habitual ansiedade. Agora que os havia encontrado, minha ansiedade foi novamente redobrada, pois algo em seu arranjo sugeria vagamente que eles poderiam ser apenas alguns de muitos, com contrapartes escuras e mudas enfiadas obscuramente entre altas paredes vazias e cortiços desertos, ou espreitando sem lâmpadas atrás de arcos, não traídos por hordas de estrangeiros, ou vigiados por artistas furtivos e pouco comunicativos, cujas práticas não convinham à publicidade ou à luz do dia. Ele falou comigo sem convite, observando o meu humor e olhares enquanto eu estudava certas portas com aldravas acima de degraus com grades de ferro. O brilho pálido de travessas traçadas iluminando fracamente meu rosto. Seu próprio rosto estava na sombra, e ele usava um chapéu de abas largas que, de alguma forma, combinava perfeitamente com a capa antiquada que ele usava. Mas fiquei sutilmente inquieto antes mesmo de ele se dirigir a mim. Sua forma era muito leve, magra, quase cadavérica, e sua voz mostrou-se fenomenalmente suave e oca, embora não particularmente profunda. Ele tinha, disse ele, me notado várias vezes em minhas andanças, e deduzi que eu me parecia com ele em amar os vestígios de anos anteriores.
Eu não gostaria da orientação de alguém há muito experiente nessas explorações e possuidor de informações locais profundamente mais profundas do que qualquer um que um óbvio recém-chegado poderia ter obtido? Enquanto ele falava, vislumbrei seu rosto na viga amarela de uma janela solitária do sótão. Era um semblante nobre, até bonito, idoso, e trazia as marcas de uma linhagem e refinamento incomuns para a época e lugar. No entanto, alguma qualidade sobre isso me perturbou quase tanto quanto suas feições me agradaram. Talvez fosse muito branco, ou muito inexpressivo, ou muito fora de sintonia com a localidade para me fazer sentir à vontade ou confortável. Mesmo assim, eu o segui, pois naqueles dias sombrios, minha busca pela beleza e mistérios antigos era tudo o que eu tinha para manter minha alma viva. E eu considerava um raro favor do destino me encontrar com alguém cujas buscas aparentadas pareciam ter penetrado muito mais longe que as minhas. Alguma coisa na noite obrigou o homem encapuzado ao silêncio, e por uma longa hora ele me conduziu adiante sem palavras desnecessárias, fazendo apenas os mais breves comentários sobre nomes antigos, datas e mudanças, e direcionando o meu progresso em grande parte por gestos, enquanto nos espremíamos pelos interstícios. Caminhávamos na ponta dos pés pelos corredores. Escalamos paredes de tijolos e, uma vez, rastejávamos de 4 por uma passagem baixa e arqueada de pedra, cujo comprimento imenso e tortuoso apagava, por fim, todos os indícios de localização geográfica que eu conseguira preservar. As coisas que vimos eram muito antigas e maravilhosas, ou pelo menos assim pareciam, nos poucos raios de luz dispersos pelos quais eu as vi. E nunca esquecerei as colunas jônicas cambaleantes e as pilastras caneladas e a cerca de ferro com cabeça de urna. Postes e janelas com lintelados e clarabóias decorativas que pareciam tornar-se mais estranhas e estranhas à medida que avançávamos nesse labirinto inesgotável de antiguidade desconhecida. Não encontramos ninguém, e com o passar do tempo, as janelas iluminadas tornaram-se cada vez mais escassas. As luzes da rua que encontramos pela primeira vez eram de óleo e do antigo padrão de losango. Mais tarde, notei alguns com velas e, por fim, depois de atravessar um horrível pátio escuro, onde meu guia teve que conduzir com a mão enluvada pela escuridão total até um estreito portão de madeira e um muro alto, chegamos a um fragmento de beco, iluminado apenas por lanternas na frente de cada 7ª casa. Lanternas de lata, incrivelmente coloniais, com topos cônicos e furos nas laterais. Este beco levava a uma colina íngreme, mais íngreme do que eu pensei ser possível nesta parte de Nova York. E a extremidade superior estava bloqueada diretamente pela parede coberta de era de uma propriedade privada, além da qual eu podia ver uma cúpula pálida e as copas das árvores ondulando contra uma vaga leveza no céu. Nessa parte havia um pequeno portão em arco baixo de carvalho preto, cravejado de pregos que o homem destrancou com uma chave pesada. Conduzindo-me para dentro, ele seguiu um curso na escuridão total, sobre o que parecia ser um caminho de cascalho, e, finalmente, subiu um lance de degraus de pedra até a porta da casa, que ele destrancou e abriu para mim. Entramos, e ao fazê-lo, desmaiei com um fedor de mofo infinito que veio ao nosso encontro, e que deve ter sido fruto de séculos de decadência doentios.
Meu anfitrião pareceu não notar isso, e por cortesia fiquei em silêncio enquanto ele me conduzia por uma escada curva, atravessando um corredor e entrando em uma sala cuja porta eu o ouvi trancar atrás de nós. Então, eu ouvi puxar as cortinas das 3 pequenas janelas que mal se mostravam contra o céu de relâmpago. Depois do que, ele foi até a lareira, bateu a pederneira, acendeu 2 velas de um candelabro de 12 castiçais e fez um gesto ordenando um discurso em tom suave. Nesta débil claridade, vi que estávamos numa espaçosa, bem mobiliada e espainelada biblioteca, datada do primeiro quarto do século XVIII, com esplêndidos frontões de portadas, uma deliciosa cornija dórica e uma sobremanta magnificamente esculpida, com topo de pergaminho e urna. Acima das estantes lotadas, em intervalos ao longo das paredes, haviam retratos de família bem feito, tudo manchado por uma obscuridade enigmática e com uma semelhança inconfundível com o homem que agora me indicava uma cadeira ao lado da graciosa mesa Chippendale. Antes de se sentar à minha frente, meu anfitrião parou por um momento, como se estivesse envergonhado. Então, tirando tardiamente as luvas, o chapéu de abas largas e a capa, apareceu teatralmente revelado em traje meio georgiano completo, de babados no cabelo e pescoço em fila até calças até os joelhos, meias de seda e os sapatos de fivela que eu não havia notado anteriormente. Agora, afundando lentamente em uma cadeira de encosto de lira, ele começou a me olhar atentamente. Sem o chapéu, ele assumiu um aspecto de idade extrema, que antes era pouco visível, e eu me perguntava se essa marca imperceptível de longevidade singular não seria uma das fontes de minha inquietação original. Quando ele falava longamente, sua voz suave, oca e cuidadosamente abafada não raramente tremia, e de vez em quando eu tinha grande dificuldade em segui-lo, enquanto ouvia com um arrepio de espanto e alarme semi-desmentido, que crescia a cada instante. "Eis, senhor", meu anfitrião começou, "um homem de hábitos muito excêntricos, para cujo traje nenhuma desculpa precisa ser oferecida a alguém com sua inteligência e inclinações. Refletindo sobre tempos melhores, não tive escrúpulos em verificar seus modos e adotar suas roupas e maneiras. Uma indulgência que não ofende ninguém se praticada sem ostentação. Foi minha sorte manter a sede rural de meus ancestrais, engolida por 2 cidades. Primeiro, Greenwich, que se construiu até aqui depois de 1800. Depois, Nova York, que se uniu perto de 1830. Havia muitas razões para manter este lugar em minha família, e não tenho sido negligente em cumprir tais obrigações. O escudeiro que o sucedeu em 1768 estudou artes marciais e fez várias descobertas, todas relacionadas com influências que residem neste terreno particular, e eminentemente merecedoras da guarda mais forte. Alguns efeitos curiosos destas artes e descobertas eu agora proponho mostrar a você, sob o mais estrito sigilo. E acredito que posso confiar em seu julgamento dos homens o suficiente para não desconfiar de seu interesse
ou de sua fidelidade? Ele fez uma pausa, mas eu só pude acenar com a cabeça. Eu disse que estava alarmado, mas para minha alma, nada era mais mortal do que o mundo material da luz do dia de Nova York. E se esse homem era um excêntrico inofensivo ou um manejador de artes perigosas, eu não tinha escolha a não ser segui-lo e saciar minha mente. Sentimento de admiração sobre o que quer que ele possa ter a oferecer. Então, eu escutei. Para meu ancestral, ele continuou suavemente. Parecia residir algumas qualidades muito notáveis na vontade da humanidade. Qualidades que têm um domínio pouco suspeito, não apenas sobre os atos de si mesmo e dos outros, mas sobre toda a variedade de força e substância na natureza. E sobre muitos elementos e dimensões considerados mais universais do que a própria natureza. Posso dizer que ele desprezou a santidade das coisas, tão grandes quanto o espaço e o tempo, e que fez usos estranhos dos ritos de alguns índios mestiços, uma vez acampados nessa colina. Esses índios mostraram cólera quando o lugar foi construído, e foram pestilentos ao pedir para visitar o terreno na lua cheia. Durante anos eles furtaram o muro todos os meses quando podiam, e furtivamente realizaram alguns atos. Então, em 68, o novo escudeiro os pegou em suas ações e ficou parado com o que viu. A partir daí, ele negociou com eles e trocou o livre acesso de seus terrenos pela exata interioridade do que eles faziam. Aprendendo que seus avós herdaram parte de seu costume de ancestrais vermelhos e parte de um velho holandês no tempo dos Estados Gerais. E varíola nele, temo que o escudeiro deve ter guardado monstruosamente ruim para eles. Intencionalmente ou não, por uma semana depois de revelar o segredo, ele era o único homem vivo que sabia disso. Você, senhor, é o primeiro forasteiro a saber que há um segredo. E me dividiria se eu tivesse arriscado mexer tanto com os poderes, se você não estivesse tão quente depois das coisas passadas. Estremeci quando o homem ficou coloquial e com o discurso familiar de outro dia. Ele continuou. Mas você deve saber, senhor, que o escudeiro obteve naqueles resgates mestiços foi apenas uma pequena parte do aprendizado que ele veio a ter. Ele não estivera em Oxford à toa, nem falara à toa com um antigo químico e astrólogo em Paris. Ele foi, enfim, esclarecido que todo o mundo é apenas a fumaça de nossos intelectos, além da ordem do vulgo, mas pelos sábios para ser soprado e aspirado como qualquer nuvem de tabaco de primeira qualidade da Virgínia. O que queremos, podemos fazer sobre nós, e o que não queremos, podemos varrer. Não direi que tudo isso é totalmente verdade no corpo, mas é verdade suficiente para fornecer um espetáculo muito bonito de vez em quando. Você, imagino, ficaria agradado com uma visão melhor de alguns outros anos
do que sua imaginação lhe permite. Então, fique feliz em conter qualquer susto com o que eu pretendo mostrar. Venha até a janela e fique quieto. Meu anfitrião agora pegou minha mão para me levar para uma das duas janelas do lado comprido da sala mal cheirosa, e ao primeiro toque de seus dedos sem luva, eu fiquei gelado. Sua carne, embora seca e firme, era da qualidade do gelo, e eu quase me encolhi ao puxar. Mas novamente, pensei no vazio e no horror da realidade, e me preparei corajosamente para seguir aonde quer que fosse levado. Uma vez na janela, o homem abriu as cortinas de seda amarela e dirigiu meu olhar para a escuridão lá fora. Por um momento, não vi nada além de uma miríade de pequenas luzes dançantes, muito, muito longe de mim. Então, como em resposta a um movimento insidioso da mão de meu anfitrião, um clarão de relâmpago de calor percorreu a cena, e eu olhei para um mar de folhagem luxuriante. Folhagem não poluída, e não o mar de telhados que seria esperado por qualquer mente normal. À minha direita, o Hudson brilhava perversamente, e à distância vi o brilho doentio de um vasto pântano salgado, constelado de vagalumes nervosos. O clarão morreu, e um sorriso maligno iluminou o rosto ceroso do necromante idoso. Isso foi antes do meu tempo. Antes do tempo do novo escudeiro. Por favor, deixe-nos tentar novamente. Eu estava fraco, ainda mais fraco do que fiquei com a odiosa modernidade daquela cidade maldita. Bom Deus, eu sussurrei. Você pode fazer isso a qualquer momento? E quando ele assentiu e desnudou os tocos pretos do que antes eram presas amarelas, agarrei as cortinas para evitar cair. Mas ele me firmou com aquela garra terrível e gelada, e mais uma vez fez seu gesto insidioso. Novamente o relâmpago brilhou, mas daquela vez sobre uma cena não totalmente estranha. Era Greenwich, o Greenwich que costumava ser, com aqui e ali um telhado ou uma fileira de casas como vemos agora, mas com lindas ruas verdes e campos e pedaços de grama. O pântano ainda brilhava além, mas ao longe vi os campanários do que então era toda Nova York, Trinity e St. Paul's, e a Brick Church dominando suas irmãs, e uma tênue névoa de fumaça de madeira pairando sobre tudo. Respirei com dificuldade, mas não tanto pela visão em si, mas pelas possibilidades que minha imaginação evocava aterrorizada. Você ousa ir longe? Falei com admiração, e acho que ele compartilhou por um segundo, mas o sorriso maligno voltou. Distante. O que eu vi faria de você uma louca estátua de pedra. Para trás, para trás, para frente, para frente. Olhe, seu imbecil! E enquanto rosnava a frase baixinho, ele gesticulou novamente, trazendo para o céu um clarão mais ofuscante do que qualquer um dos anteriores. Por 3 segundos completos pude vislumbrar aquela visão pandemoníaca, e naqueles segundos vi uma visão que, mais tarde, me atormentará em sonhos.
Eu vi os céus verminosos com estranhas coisas voadoras, e abaixo deles, uma cidade negra, infernal de gigantescos terraços de pedra, com pirâmides ímpias lançadas selvagemmente para a lua, e luzes diabólicas queimando de incontáveis janelas, e pululando repugnantemente em galerias aéreas, vi o povo amarelo e vesgo daquela cidade, vestidos horrivelmente em laranja e vermelho, e dançando insanamente aos sons de timbalés febris, o tinido de crotala obscena e os maníacos gemidos de chifres abafados cujas endechas incessantes subiam e desciam ondulantes como as ondas de um oceano profano de betume. Eu vi essa vista, eu digo, e ouvi como com o ouvido da mente o blasfemo Dom Daniel da cacofonia que a acompanhava. Foi o cumprimento estridente de todo o horror que aquela cidade cadáver já havia despertado em minha alma, e esquecendo cada injunção de silêncio, eu gritei, e gritei, e gritei enquanto meus nervos cediam e as paredes estremeciam ao meu redor. Então, quando o clarão diminuiu, vi que meu anfitrião também estava tremendo. Um olhar de medo chocante, meio apagado de seu rosto, a distorção serpenteante de raiva que meus gritos haviam excitado. Ele cambaleou, agarrou as cortinas como eu tinha feito antes e mexeu a cabeça descontroladamente como um animal caçado. Deus sabe que ele tinha um motivo, pois quando os ecos dos meus gritos se extinguiram, veio outro som tão infernalmente sugestivo que apenas a emoção entorpecida me manteve são e consciente. Era o rangido constante e furtivo das escadas além da porta trancada, como a subida de uma horda de pés descalços ou calçados de pele, e por fim, o cauteloso e decidido chacoalhar do trinco de latão que brilhava à fraca luz das velas. O velho arranhou e cuspiu em mim através do ar mofado, e latiu coisas em sua garganta, enquanto balançava com a cortina amarela que segurava. A lua cheia! Maldito seja você! Seu cachorro latindo! Você os chamou, e eles vieram atrás de mim. Pés de mocassim, homens mortos! Afundem vocês, demônios vermelhos, mas eu não envenenei o rum de vocês. Não mantive sua magia podre de varíola segura. Escudeiro, solte, você, solte esta trava. Não tenho nada para você aqui. Naquele momento, 3 batidas lentas e muito deliberadas sacudiram os painéis da porta, e uma espuma branca se formou na boca do mago frenético. Seu medo, transformando-se em desespero de aço, abriu espaço para o ressurgimento de sua raiva contra mim. E ele cambaleou um passo em direção à mesa, em cuja borda eu estava me firmando. As cortinas, ainda apertadas em sua mão direita, enquanto a esquerda me agarrava, ficaram tensas e, finalmente, caíram de seus fechos altos, admitindo no quarto uma inundação daquele luar cheio que o brilho do céu havia pressagiado. Naqueles fachos esverdeados, as velas empalideceram, e uma nova aparência de decadência espalhou-se pela sala cheirando a almíscar, com seus lambris empoeirados, piso caído,
lareira desgastada, móveis precários e cortinas esfarrapadas. Também se espalhou sobre o velho, seja da mesma fonte ou por causa de seu medo e veemência, e eu o vi murchar e escurecer, enquanto ele se aproximava e se esforçava para me rasgar com garras de abutre. Apenas seus olhos permaneceram inteiros, e eles brilharam com uma incandescência propulsiva e dilatada que cresceu enquanto o rosto ao redor deles carbonizava e diminuía. A batida foi repetida, agora com maior insistência, e desta vez tinha um toque de metal. A coisa preta diante de mim tinha se tornado apenas uma cabeça com olhos, impotente, tentando se contorcer no chão, afundando em minha direção, e ocasionalmente emitindo pequenos cuspidos fracos de malícia imortal. Agora, golpes rápidos e lascantes atingiram os painéis doentios, e eu vi o brilho de um tomahawk quando ele rasgou a madeira. Não me movi, pois não podia, mas observei atordoado enquanto a porta se desfazia para dar passagem a um colossal e informe influxo de substância escura estrelada por olhos brilhantes e malévolos. Ele derramou espesso como uma enxurrada de óleo, estourando uma antepara podre. Derrubou uma cadeira enquanto se espalhava e finalmente fluiu sob a mesa e atravessou a sala até onde a cabeça enegrecida com os olhos ainda me encarava. Ao redor dessa cabeça, ela se fechou, engolindo-a totalmente, e em um momento ela começou a retroceder, carregando seu fardo invisível sem me tocar, e fluindo novamente para fora daquela porta preta, e descendo as escadas invisíveis, que rangiam como antes, embora em ordem inversa. Então o chão finalmente cedeu, e eu deslizei ofegante para dentro da câmara noturna abaixo, engasgando com teias de aranha e meio desmaiando de terror. A lua verde, brilhando através das janelas quebradas, mostrou-me a porta do corredor entreaberta. E quando me levantei do chão coberto de gesso e me desvencilhei do teto arqueado, vi passar por ele uma terrível torrente de escuridão, com dezenas de olhos malignos brilhando nela. Procurava a porta do porão e, quando a encontrou, desapareceu ali. Agora eu sentia o chão desse aposento inferior ceder como o da câmara superior. E uma vez um estrondo acima foi seguido pela queda pela janela a oeste de algo que deve ter sido a cúpula. Agora, livre por um instante dos destroços, corri pelo corredor até a porta da frente, e não conseguindo abri-la, peguei uma cadeira e quebrei uma janela, subindo freneticamente pelo gramado descuidado, onde o luar dançava sobre a grama e as ervas daninhas. O muro era alto e todos os portões estavam trancados, mas movendo uma pilha de caixas para um canto, consegui chegar ao topo e me agarrar à grande urna de pedra ali colocada. À minha volta, exausto, só conseguia ver paredes e janelas estranhas e velhos telhados de gambrel. A rua íngreme de minha aproximação não era visível em lugar algum, e o pouco que vi sucumbiu rapidamente a uma névoa que rolou do rio, apesar do luar ofuscante. De repente, a urna na qual eu me agarrava começou a tremer, como se compartilhasse minha própria tontura letal. E em outro instante, meu corpo estava mergulhando para não sei que destino. O homem que me encontrou disse que eu devo ter rastejado muito, apesar dos meus ossos quebrados, pois um rastro de sangue se estendia até onde ele ousava olhar.
A chuva que se acumulava logo apagou essa ligação com a cena de minha provação. E os relatórios não podiam dizer mais do que eu tinha aparecido de um lugar desconhecido, na entrada de um pequeno pátio negro da Perry Street. Jamais procurei retornar àqueles labirintos tenebrosos, nem dirigiria para lá nenhum homem são se pudesse. De quem ou o que aquela criatura antiga se tratava, não tenho ideia, mas repito que a cidade está morta e cheia de horrores insuspeitos. Para onde ele foi, eu não sei, mas voltei para casa, para as puras estradas da Nova Inglaterra, onde os ventos marítimos perfumados varrem a noite. Fim.